Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Amém? Hoje, dia 11 de dezembro de 2016. Hoje eu tô com a cabeça 17 ou 17? Hoje é segunda-feira, meus irmãos. E hoje eu tenho uma palavra para trazer para os irmãos que para muitos vai ser pesada, para outros vai ser uma advertência que em nome de Jesus Cristo vem abrir o olho, né? E para muitos vai ser uma palavra de condenação. Eu queria explicar para vocês, o Senhor tem me dado esse entendimento essas semanas, eu tenho observado situações que estão acontecendo. Uma foi uma situação muito injusta que aconteceu com uma pessoa que eu amo muito. Ela foi pega na porta da escola por mulheres más que levantaram acusações falsas contra essa amada irmã. Essa irmã, ela perdeu completamente o equilíbrio e ela começou desesperadamente ali a tentar se defender e teve uma discussão e todo mundo se juntou em torno dela. Ficaram desesperados com essa minha amada irmã. E ela entrou numa depressão por uns 10 dias e agora ainda está muito mal. Mas ontem eu liguei para ela para conversar, saber como é que tá. E pela voz a gente vê, né, como é que tá a pessoa. Eu fui acompanhando ela esses dias e ela estava muito triste, com a voz muito triste nos primeiros dias. Mas ontem, graças a Deus, eu já observei que ela está um pouco melhor. Ela já está um pouco mais levantada de humor. E eu falei com ela, a melhor coisa para curar uma tristeza, fora Deus e a sua graça e consolo, intervenção divina, a segunda coisa para curar, né? Quando alguém nos ofende, quando alguém nos acusa falsamente, é o tempo. O tempo, ele cura tudo, meus irmãos, né? A gente tem que aprender essa lição, que o tempo, ele também ajuda, ele cura tudo. E é uma pessoa muito querida, meus irmãos, que ela ficou muito triste. Está sendo cobrado dessa minha querida irmã um dinheiro que, em primeiro lugar, ela não tem como pagar, porque é uma quantia muito elevada, uma quantia realmente muito elevada, fora da realidade, fora do comum, e ela não tem como pagar isso. E é um dinheiro que tem sido cobrado injustamente, é um roubo, né? Ela está sendo extorquida, acho que essa é a palavra. E eu conversando com ela, eu falei com ela, ainda que você pague R$1.000 por mês, ainda que você pague R$400 por mês, R$200 por mês, R$50 por mês, R$10 por mês, pelo valor dessa dívida, está sendo cobrado dela um valor de R$35 mil. E é um valor que ela não tem necessidade nenhuma de cumprir, porque não é dela, ela não tem essa dívida. Foi uma dívida inventada, distorcida, e é uma oportunidade para ganhar um dinheiro nas costas dessa minha amada irmã. E eu falei com ela pesadamente, eu falei, se você paga esse dinheiro, por mais que você faça de coração, a pessoa que vai receber esse dinheiro, ela vai receber um dinheiro maldito, não por você. Você não vai amaldiçoar nada, pelo contrário. Mas tudo que vem de meio ilícito se torna maldito por si só, por sua própria natureza. E isso pode se transformar em maldição na vida dessa pessoa. Então, ainda que você pague a ela todo esse valor que ela está exigindo de você, esse dinheiro pode virar maldição na vida dela e pode se converter em alguma coisa muito triste. Uma outra coisa que eu observei essa semana, uma amada irmã pregou numa praça pública e eu estou tentando fazer dessa pregação um vídeo para colocar aqui no YouTube, 33 minutos, 34 máximo de áudio, mas como está no meu telefone eu ainda não consegui colocar isso como vídeo. E ela prega sobre a idolatria, ela fala sobre a idolatria. E eu vejo como que o Espírito Santo usou essa mulher. Como que ele começou trazendo entendimento e foi falando de modo tão profundo, a ponto que teve um que saiu reclamando lá na praça, saiu xingando.
falando, eu não acredito nessas coisas que você está falando, que deu comichão no ouvido, né? E eu perguntei para ela, irmã Maria, alguém veio à frente, que ela fez o apelo, né? Alguém veio até você? Ela falou, ninguém. Mas eu estava num lugar que tinha, acho que é tipo lanchonete, tinha loja, tinha ponto de ônibus, e o povo estava tudo ali parado e ouviram. Muita gente ouviu. Eu falei com ela, pode ser que alguém não veio por vergonha, né? Pode ser que alguém ouviu e na sua casa parou e pediu a Deus perdão. Por que não? Né? Tudo é possível, meus irmãos. Uma coisa é certa, irmã Maria. Foi o Espírito Santo que usou tremendamente a tua boca. E essa palavra ela vai servir para a bênção ou para a maldição de quem ouviu. Independente de quem ouviu. Vai servir de bênção ou de maldição. Você que está aí me ouvindo vai falar, como assim, irmã Ana Paula? Como que a palavra de Deus vira maldição na vida de alguém? Maldição é terminar mal é ter um triste, um fim de morte, meus irmãos, muitas das vezes. E bendição é ter um fim de bênção. Se eu ouço a palavra de Deus e eu acato ela no meu coração e eu entendo essa palavra, me arrependo dentro daquilo que ela se enquadra, reconheço essa palavra como fiel e verdadeira, eu me torno então bendita do Senhor. Meus caminhos, minhas veredas então se endireitam. E eu vou ter um final bendito, eu vou ser abençoada, eu vou ser salva, eu vou ser resgatada pela misericórdia de Deus. Mas se eu pego a palavra de Deus, seja ela qual for, eu pego a palavra de Deus e não aceito a palavra de Deus, não creio, não quero, não sou de acordo, me rebelio com relação à palavra de Deus, bato o pé, bato de frente, nego, protesto, eu me torno maldita. Porque por não ter aceitado a verdade, eu entro no engano. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Um grande exemplo disso, quando Deus fala que Ele envia o anticristo, o espírito do erro, para aqueles que não acreditaram na verdade. Então Deus os entrega ao engano, ao erro, para que acreditem e sejam condenados. Meus amados, a palavra de Deus é uma coisa extremamente séria. E eu vou falar para os irmãos, eu tenho um temor muito grande quando eu falo aqui no canal, quando eu converso com irmãos, e eu coloco a palavra de Deus no meio. Porque eu tenho um temor, eu tenho uma consciência pessoal da importância e do peso da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, creia. Viva significa que ela está constantemente ativa na vida de cada um dos seres humanos da terra. Seja para abençoar, para salvar ou para amaldiçoar, isto é, condenar. Às vezes uma pessoa ouve a verdade, isso são vários exemplos, vários irmãos estão vivendo isso. Você às vezes fala da palavra de Deus, prega, e a pessoa vira para você, escarnece de você, debocha de você, conflitua com você, briga e etc, etc, etc. Eu posso te garantir que essa pessoa, se até o último momento em que Deus deu tempo para ela aceitar essa palavra, ela não aceitou, Deus bate um martelo e essa pessoa é entregue ao juízo. É por isso que muita gente vai entrar na grande tribulação. Vai ter que ser decapitado, vai ter que morrer nas mãos do anticristo para entrar no céu. Porque tem o coração duro. Meus amados, meus queridos irmãos, eu tenho visto esses dias como que ainda tem gente, irmãos em Cristo, com o coração fechado, endurecido, sem conhecimento da palavra, sem entendimento da palavra. Por mais que a palavra nos... Praticamente, por mais que a palavra nos garante, nos jura que o dia da ira, as coisas referentes a juízo, ira, só vai cair sobre os rebeldes,
Muitos aí estão batendo pé, batendo pé, batendo pé. A igreja vai ter que ver um pedaço da grande tribulação. A igreja vai ter que passar por ela porque Paulo morreu mártir. Jesus foi crucificado. Tiveram milhares de mártires. Por que a igreja não vai ser martirizada? E misturam. Se você que está aí com essa convicção pesquisar sobre a janela dos 10:40, você vai ver quantos e quantos e quantos amados irmãos em Cristo estão morrendo hoje, nesse exato momento, martirizados, mortos, torturados, perseguidos, decapitados. Pessoas que estão cheias do Senhor, fazem parte agora da Igreja de Cristo, estão morrendo em países extremamente radicais contra Cristo e matam sem dó, sem piedade, sem justiça aos nossos irmãos. Creia, desde que a igreja surgiu até o último momento, tem mártires e mártires e mártires morrendo. Eles fazem, se eu não me engano, aqui eu teria que correr o olho, mas eu tenho medo de perder o fio da meada aqui, mas eu acho que eles fazem parte de uma igreja chamada Esmirna. Eu vou olhar. Os irmãos que tenham paciência, eu já separei amanhã para falar sobre isso. Igreja Esmirna. Olha aqui, ao anjo da igreja em Esmirna escreve João: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. As pessoas aqui declaradas na igreja em Esmirna, que está lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 até o 11, são os mártires que compreendem os santos que vão nascer e vão morrer por amor a Cristo no planeta Terra, desde a fundação da igreja até o último dia, até quando o nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo terminar o seu juízo para com a maldade, com a injustiça. Amém? Então eu não posso categorizar, fechar numa busta, numa sacola toda a igreja de Cristo e dizer que ela toda tem que ser martirizada, perseguida, oprimida e morta. Do mesmo jeito, meu querido, minha querida, que sempre teve gente morrendo por amor a Cristo, teve quem também morreu e descansou em paz no Senhor, que é um exemplo, Jacó. Jacó morreu no Egito, teve um funeral fúnebre, todo o Egito levou Jacó no seu funeral. Jacó morreu velho, em densa idade, mas morreu feliz, rodeado com a sua família, em paz. Outro que morreu bem foi Davi. Davi morreu velhinho, morreu tranquilo, morreu em paz. Você vê pessoas aqui, a Bíblia não conta como que morreram certas pessoas, mas ela não mostra que morreram martirizadas. Um exemplo, provavelmente, foi de Maria, a própria mãe de Jesus. Você não vê falar aqui que ela foi martirizada. Você vê a história de vários personagens que nasceram e morreram, descansaram em paz. Um outro exemplo, Daniel. Daniel morreu velho, morreu tranquilo, morreu na atividade da vida dele. Ele trabalhava para o rei. Então eu não posso taxar todo mundo do mesmo jeito, meus irmãos. Tiveram os mártires e sempre vão ter, mas também tiveram aqueles que morreram na santa paz. Deus, ele tem um acerto de conta debaixo de ira,
para com aqueles que se rebelaram, voltaram ao seu vômito. E é sobre isso que eu vou falar aqui agora. Então, a gente precisa ler a palavra de Deus para não perecer por falta de conhecimento. Olha, eu conheço pessoas, não sei como é que eu posso me referir, que eu convivi pela internet, e pessoas que eram cheias do Espírito Santo, pessoas que oravam, pessoas que tinham uma vida, uma conduta correta, mas elas começaram a ouvir pessoas, pastores que se desviaram e se desviaram junto com eles. E de doçura, de humildade, de tenereza, de um coração humilde, se tornaram pessoas arrogantes, mal educadas, ingratas, injustas, briguentas. Não é fruto do Espírito Santo. São pessoas que eu creio que, se elas continuarem na conduta em questão, e é só o tempo que vai falar isso para elas, elas vão terminar na grande tribulação, como elas tanto desejam ir. Tem gente que parece que está desejando entrar na grande tribulação. São os heróis do momento, né? Pessoas que colocaram essa cinta e não querem retirar ela por nada. E a Bíblia diz: se você mata pela palavra, é necessário que morra pela palavra. Se você leva para o cativeiro, é necessário que para o cativeiro vá. Então tem muita gente boa que vai perecer porque faltou-lhes entendimento, conhecimento. Curiosamente, foram pessoas que elas começaram a ter mal vontade para com as coisas de Deus, para os seus momentos pessoais com o Senhor, e foram se desviando e nem perceberam. Eu tenho certeza que muita gente vai jogar 7 pedras em mim, mas isso é só o tempo que vai mostrar para muitos o quanto muitos estavam errados. Infelizmente. Eu quero que os irmãos abram comigo no livro de 2 Pedro, capítulo 2. E nós vamos falar muita coisa pesada aqui agora. Amém? Antes de eu partir aqui a leitura do capítulo 2 de 2 Pedro, eu queria pedir a você que está acompanhando o vídeo, porque eu glorifico, sabe, o nome do Senhor. Eu vejo muita gente que não é de acordo com tudo que eu falo. E é justo, meus irmãos, ninguém tem que ser de acordo com tudo. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. É onde a gente tem que parar e ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, né? Então, assim, eu agradeço a Deus, porque, de um modo geral, o povo está ouvindo, né? As pessoas estão ouvindo os vídeos e questionam, muitos são de acordo. Mas eu quero te pedir que preste atenção nessas palavras que eu vou estar trazendo aqui hoje. E não é a Ana Paula que está trazendo, é o apóstolo Pedro. De apóstolo, eu acho que é difícil a gente bater de frente, né? Porque eles foram pessoas que tiveram o testemunho ocular da presença da pessoa de Jesus quando veio na terra. Eles viram ele ser crucificado, eles foram batizados pelo Espírito Santo, eles tiveram visões, eles tiveram uma vida de mártir e de experiências assim, né? Então, eu acho que eles têm poder. A palavra que eles têm é, como se diz, são pessoas dignas de todo respeito. Tem know-how para dizer o que diz e a gente tem que ouvir. Amém? Então, eu peço realmente a você que muitas das vezes não é muito de acordo com o que eu falo, mas está sempre aqui com a gente, que você abra teu coração diante do Senhor e fala: Senhor, dá-me entendimento nesse vídeo que a Ana Paula está trazendo aqui, continua falando. Porque se tem algo que não está legal na minha vida com relação ao conhecimento das coisas do Senhor e com as minhas próprias práticas pessoais de vida, me dá discernimento, me ajuda a desviar do caminho mau. Muitos amados irmãos estão no caminho mau e não sabem. Então que o Senhor realmente, em cima dessa palavra aqui que eu vou trazer, te mostre isso hoje. Em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, sem delongas, sem demoras, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu vou parar um pouquinho de vez em quando para dar o significado de algumas palavras, tá bom? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim haverá
haverá, olha o verbo, haverá entre vós falsos mestres. Aqui não está falando de profeta, está falando de falsos mestres. Eu acho que pior do que um profeta é um mestre. Porque o profeta, ele fala de coisas que ele vê. Se ela se cumpre, o profeta é verdadeiro, se não, o profeta é falso. Tem que ter o discernimento quando a gente escuta uma profecia, porque às vezes ela é dita e ela não é cumprida de uma vez só. Ela leva tempo para se cumprir. Então, tem que ter inclusive entendimento, né? Mas tem certas profecias aí que são bem diretas e elas não acontecem como se diz, então falsos profetas. Então fica mais simples a gente ir de profeta em profeta, né? Muitos estão caindo por aí. Graças a Deus, falsos profetas estão caindo, estão perdendo o poder que tinham até então. Agora, quando o âmbito é falso mestre, aí o negócio complica. Por quê? Porque um mestre, se é uma pessoa que tem o dom da oratória, se é uma pessoa que se tornou simpática no meio do seu público, digamos assim, e ele sempre falou verdade, sempre colocou verdade, vai, e ele cativou, ele ganhou o respeito, ele ganhou o carinho de quem o ouve. E um dia ele começa a pregar uma palavra torta, até que seus ouvintes percebam isso, pode ser tarde demais. Tem muita gente, tem gente que de vez em quando me fala alguma coisa do gênero, é o Espírito Santo que está confirmando tal coisa que está acontecendo, né? Porque eu também pensei isso, mas fiquei com medo por estar pecando, né? Fiquei com medo de pecar contra tal pessoa. Mas agora que eu vejo tal material, eu vejo que é o Espírito de Deus que está confirmando que realmente isso aqui está errado. Tem pessoas que vão ouvindo, né, ensinamentos, eu mesma sou assim, aqui eu estou falando uma experiência pessoal minha. Quantas vezes eu vou escutar uma pregação e eu me deleito, me alimento, aquilo ali é bênção, é bálsamo, é edificação. Quando termina eu estou satisfeita, aí pego um outro vídeo do pastor, ou da pastora, ou do pregador, ou do canal que eu estou ouvindo, e aquilo vai... E a gente vai, né, caminhando, enquanto está indo bem. Tem vezes que a gente escuta uma determinada pregação e o pregador fala uma frase, uma palavra que você, peraí, o que ele falou? Esse negócio é estranho. Você não consegue entender exatamente o significado por detrás da intenção da qual a pessoa foi e falou, mas você fica com aquela coisa, poxa, tem uma coisa estranha aqui, tem algo que não está batendo. E fica aquele grilinho na tua cabeça, né? E com o tempo, muito ou pouco, né, próximas pregações ou próximas situações que acontecem, você vê que aquele pregador, aquela pastora, o pastor, eles começam a mudar completamente o comportamento deles. Coisas que eles não faziam, passam a fazer e por aí vai. Olha só, meus irmãos, Satanás, ele não vai enganar você que está aí do outro lado me ouvindo com uma pregação do Valdemiro Santiago, com a pregação de algum pastor da Igreja Universal. Ele não vai conseguir enganar a gente com esses pregadores, se eles pregarem prosperidade, pregarem dinheiro, pregarem reino na terra. Eles não vão enganar vocês hoje com, por exemplo, um cantor gospel que começa a trazer reino de Deus na terra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu piso onde a Bíblia diz que é meu. Nós vamos tomar a nossa cidade por herança, essa cidade todo mundo vai se converter, todo mundo vai aceitar Jesus, essa cidade vai ser celeiro de bênção para o mundo inteiro, e a cidade está só se depravando. E eles passam anos e anos e anos falando essas coisas. Esse tipo de pregação não vai mais tocar você ou a mim. A gente literalmente desconsidera. Uma pregação de alguém que fala de Jesus e depois fala de um santo, por mais que fala bonito, aí depois levanta a imagem de um santo em nome de tal santo e tal. São pregações que a gente não perde tempo nem olhando, porque tá tão na cara pra gente, tá tão evidente que a gente, você tá entendendo? Isso já não toca mais o nosso coração. O que toca o nosso coração? Pregação de homens e mulheres sérias, que a gente já está acompanhando há muito tempo. E eles começam a apresentar sintomas. Às vezes você não percebe de primeira, mas com o tempo você começa a ver pequenas anomalias.
é onde você já começa a ficar desconfiado e muitos, eu sou um exemplo desse, sai fora. Eu não escuto mais, não me interessa. Eu não sou mais de acordo com tal pregação. Com essa pregação daqui para frente já não é mais o meu. Mas são tão sutis, elas são tão... o negócio vai de modo tão suave que muitos não percebem. E vão entrando num engodo. O que é um engodo? É como um funil, que a boca é larga, mas ele vai se estreitando. E quando a pessoa está lá no fundo do funil, ela já não consegue sair mais porque ela está muito apertada. Ela entra de modo largo, de modo farto, de modo fácil, mas vira um engodo. E quando a pessoa assusta, ela está tão engodada, está tão presa, que ela não tem mais como sair. Ela já está no perigo, ela já foi condenada, ela já está em apuros ali e já não tem mais o que se fazer. Então, Satanás, ele sabe vestir a casaca para cada tipo de ocasião. Ele sabe quando a festa é de luxo, ele sabe quando a festa é popular. Ele se veste de acordo com a festa, ele dança conforme a música. E é aí que está o entendimento dos santos. Se você faz da palavra de Deus a tua prática diária, sem preconceitos, você simplesmente pega a tua Bíblia e lê, e lê, e lê, põe o dicionário do lado, como eu vou trazer algumas traduções de algumas palavrinhas aqui que eu achei um pouco confusas para mim, e você vive isso, você absorve a palavra de Deus, eu te garanto que o Espírito Santo não vai deixar você cair no engano. É onde ele vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. É quando um pregador age de modo furbo, esperto, e o Senhor nos revela, olha só, isso aqui tem uma coisa que não bate. Eu vou continuar lendo, depois eu vou falar um negócio aqui, se Deus me permitir. Então ele fala dos falsos mestres. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Se todo mundo está indo pelo caminho do arrebatamento, todo mundo está entendendo bonito a palavra que está sendo dita, todo mundo está em comunhão uns com os outros, com o pastor e com o pregador, gente, está fácil demais, está bom demais, está gostoso, nós vamos todo mundo subir na glória, ô glória. Mas Satanás, ele sabe, meus irmãos, esse negócio não vai, eu não vou entregar esse povo desse jeito. Eu sei que eles são comprados com o sangue de Cristo, mas eu sou aquele que estou ao redor como um leão procurando uma brecha que poder achar. Eu estou aqui para matar, roubar e destruir. Então eu não vou entregar a presa fácil, eu não vou aceitar um ser humano que vive debaixo do sol nessa terra ir para o céu facilmente. Só se esse ser humano me resiste. Aí eu fujo dele, porque eu sei que eu não tenho força para bater de frente contra ele, porque maior é o que está nele do que o que eu sou. Então, quando a pessoa põe em prática a palavra de Deus, e ela vive a palavra de Deus antes de ouvir qualquer pregação, seja ela boa ou má, essa pessoa ela está protegida de dentro para fora. A gente tem que estar protegido, meus irmãos, de dentro para fora, não de fora para dentro. A Bíblia fala, né, que o que sai do nosso coração é que faz a diferença. Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, ele me sela de dentro para fora. Então, nenhuma seta inflamada do inimigo pode me afetar. Veneno nenhum pode me matar. Agora, se eu me proteger de fora para dentro, presta atenção. O que é se proteger de fora para dentro nesse contexto que eu quero explicar? É você se involucrar, se cobrir, se fechar, baseado na palavra de homens. Mas quando eu me protejo de dentro para fora, quer dizer, a energia emana do meu coração, o brilho, o calor, o poder do Espírito Santo sai de dentro de mim e eu me torno uma luz no meio das trevas. Eu então não me baseio na palavra de homens, mas eu me baseio na palavra viva de Deus. Então é onde a gente começa a perceber, quando alguém está pregando besteira, falando de modo bem vulgar, o Espírito Santo, olha o alarme que soa, toma cuidado, presta atenção, daqui para frente isso aqui vai mudar. Então é onde eu tomo cuidado, ou eu saio fora do tudo. Eu, Ana Paula, saio fora do tudo, eu sou radical, eu corto pela raiz. E até então não tenho errado pelo meu ato, meus atos de cortar pela raiz na minha vida pessoal certas coisas, eu não estou me arrependendo não, está dando certo até agora.
Então, meus amados, surgirão falsos profetas, assim também entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Quer dizer, eles pegam a palavra verdadeira, eles cativam o seu povo e depois eles começam a introduzir, colocar dissimuladamente heresias destruidoras. São pequenas, depende do grau de conhecimento do público. Eles não põem uma heresia grotesca, feia, pá. Não, eles começam com coisa pequena. E eles vão te cativando, eles vão te convencendo aos poucos. Você, como é uma pessoa muitas das vezes que não busca na palavra de Deus, estuda aquilo ali que está sendo dito, você vai se deixando enganar. E é isso aqui. Eles introduzem dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Tem coisas aí que os caras vão se sujando, que depois eles até negam a Jesus. Teve um pastor aí que há alguns anos atrás, eu acho que era da Universal, que falou: em nome meu, esse demônio vai ser expulso. Um negócio assim, foi um escândalo, isso rodou a internet aí. Não foi no nome de Jesus, foi no nome do pastor, era no nome do pastor que o negócio resolvia. Isso é heresia, já está chegando a negar o Senhor Jesus, a soberania de Cristo. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Eu tenho um cunhado, marido de minha irmã, mora em Belo Horizonte. Minha irmã é cristã, é salva, é lavada, é remida, vai ser arrebatada em nome de Jesus e tal. E ela saiu do catolicismo e deve ter uns bons anos, né? E ela sempre fala com ele de Jesus. E ela fala da palavra de Deus. E sabe o que acontece? Esse meu cunhado, ele tem uma loja. E ali na rua, né, na avenida onde ele tem essa loja, outros também têm outras lojas. E uma delas, um homem, acho que é pastor, não sei se é pastor, é crente, eu não sei o que é. E ele vive embrulhando. E meu cunhado vê esse cara, esse homem que diz que é crente, cheio de Deus, mentindo, roubando, embrulhando, distorcendo, fazendo bagunça, aprontando, invejando. E ele vê muito. E um dia ele falou para minha irmã: Luana, na minha loja, as pessoas que mais me dão calote, as que mais aprontam, as pessoas que mais fazem escândalo, que eu fico bobo, são crentes. É tudo crente. Os que não são crentes são tudo gente boa, mas os crentes que me rodeiam é tudo como é que ele fala? Safado. É um bando de gente safada. E qualquer coisa, meus irmãos, que a minha irmã tenta falar com o meu cunhado, ela pega a palavra de Deus, vai explicar e fala com ele: Elvésio, você tem que orar, você tem que se arrepender, coloca... Não, pra quê? Vou seguir os cambada dos crentes safados? Então ele pegou como... Apesar que eu acho que isso não é desculpa, meus irmãos. Porque uma coisa é eu ver a cambada de crente safado, outra coisa é eu ver Deus. Mas aqui o apóstolo ele fala numa coisa que acontece. Ele fala o seguinte: por causa deles será infamado o caminho da verdade. Sabe qual que é o significado da palavra infamado? O significado da palavra infamado é que tem uma péssima fama, que não desperta confiança nem credibilidade. Quer dizer, eles fazem da religião, falando de modo popular, né? Porque as pessoas ímpias, elas não olham que você é um seguidor de Cristo, eles olham que você é um evangélico. Se você caminha na rua e fala assim: eu não sou católico não, eu creio só na Bíblia, eles não vão falar: então você é um cristão, seguidor de Cristo, não. Eles vão dizer: você é um evangélico. Você é taxado como religioso evangélico. Então o que acontece? Essas pessoas, elas difamam, elas queimam a palavra de Deus, a imagem do Deus que elas dizem representar. Uma coisa é eu, Ana Paula, ter discernimento entre pastor e pastor. Então eu tenho pastor que prega a palavra boa, sana, verdadeira, justa, correta. E tem o pastor, como diz o meu cunhado, safado, sem vergonha, né? Que só quer ganhar nas costas do povo. Então eu sei, esse presta, esse não presta. É simples para mim, porque eu não olho para o homem, eu olho para a palavra.
E como um crente de Bereia, eu discerno aquilo que vem da palavra verdadeiramente e aquilo que é distorcido. Mas os ímpios, meus irmãos, eles veem o geral. A palavra é: a primeira impressão é aquela que fica. Então, se um ímpio vê qualquer crente safado sem vergonha, como diz o meu cunhado, para ele, todo crente é safado sem vergonha. Todo mundo. É tudo igual para eles, é igual político. Se o político não presta, nenhum político presta. Mas tem político que presta? Não tem um político que presta. É tudo safado sem vergonha. Isso é uma espécie até de autodefesa e de preguiça de querer arregaçar a manga e investigar ao fundo. Vamos ver o que é isso. É fácil eu taxar o todo, né? Mas infelizmente isso acontece, meus irmãos. E a palavra de Deus, o nome de Deus, que é o nome de Jesus Cristo, tem sido escandalizado, porque as pessoas, elas não querem nem saber. Elas taxam a Deus no final, desculpa a expressão. Os ímpios, muitas das vezes, taxam o próprio Deus, como taxam os seus seguidores. Enfim, se os seus seguidores são safados sem vergonha, o Deus deles também é a mesma coisa. Porque como pode uma pessoa crer num Deus que não sei o que, e eles estão lá, tá bebendo, tá fumando, tá prostituindo, tá mentindo, tá roubando, tá xingando, fazendo barraco? Dá para entender. Então, para eles, os ímpios, acaba ficando até cômodo. Os crentes tudo não presta, então eu não quero ouvir. E aí eles vão renegando a verdade. Mas, infelizmente, é por causa de muitos falsos mestres que o nome de Deus está sendo também defamado no meio do povo. Então tá, e continua: também movidos por avareza farão comércio de vós. Movidos pela avareza farão comércio de vós. Com palavras fictícias. Palavras fictícias. Presta atenção. Palavras fictícias. Não farão comércio entre vós, mas farão comércio de vós. Quer dizer, esses pastores fazem de suas ovelhas praticamente prostitutas. Porque ele faz comércio de você. Olha, meus irmãos, eu vou dar um seminário. A onda agora é do tal de seminário, né? Eu vou dar um seminário. Eu tenho que explicar tal assunto da Bíblia. Só que só vai poder participar do seminário quem estiver no local ou na minha igreja, naquela data, naquele dia. E vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E detalhe, não pode ser registrado, não pode ser filmado, tudo que for dito lá dentro não pode sair fora. Eu já vi vários pastores fazendo isso. Mas o assunto é importante. Eu tenho revelações para vocês extraordinárias, coisas novas. Faz comércio de você. Porque você tem que se tornar VIP para participar dessa tal revelação, desse tal estudo profundo e ter entendimento como esse tal pastor tem. É fazer negócio de vocês. É fazer de vocês prostitutos, porque você tem que pagar para estar lá. Se você não for e não pagar, você não entra. Se você não me paga, você não participa, você não recebe a revelação. A palavra de Deus, ela diz claramente: de graça recebeis, de graça dais. Agora eu sei que vai me levantar algumas pedras, porque muitos vão dizer: irmã Ana, a igreja que eu frequento também se fazem seminários e tem que pagar, porque o povo tem que comer, o povo tem que pegar apostila, o povo isso, o povo aquilo. Ok, o pastor não é que pode pagar comida para 200, 300 mil pessoas. Como o cara vai fazer para pagar para todo mundo? Ok. Então eu posso explicar, eu vou ter um seminário sobre tal assunto, dias tal, tal e tal, e vai ter que ser pago. Eu explico o que será pago: a refeição, a apostila, que tem 100 páginas, que vai ter que ser imprimida e colocada uma capa de plástico, que custa, tem um valor, porque eu tenho que levar isso num lugar para eles fazerem para mim várias cópias. Cada apostila sai tal valor. E eu tenho que pagar a comida, então, e tenho que pagar a apostila. Então, esse é o valor do seminário: o material e a refeição. Quero colocar quis fazer uma coisa carina, né, bonitinha. Quis fazer também uma camisa do seminário, que custa tanto. Então, tá aqui para vocês. Esse é o valor do seminário. Quem vier no seminário, eu vou falar certas coisas que eu não posso falar na internet, por causa do meu
como é que fala, né? Para não correr perigo. E eu sou de acordo. Tem coisas que se uma pessoa colocar no YouTube, colocar no Facebook, colocar sei lá onde, ela pode correr perigo, ela pode ser perseguida. Então, por prudência, tem coisas que não pode falar direto, jogar isso no ventilador. Mas não vai mudar a edificação da mensagem em muito. Vai ser só um acréscimo de informação para enriquecer mais o seu conhecimento. E você, de boca a boca, pode espalhar para quem você quiser. Mas eu não posso colocar isso no YouTube ou no Facebook, ou que sabe lá em qual meio de comunicação social. Então vai ser o seguinte, o seminário tem 3 dias. Os 2 primeiros dias, pode entrar com o celular, pode gravar, pode repassar. Nós vamos fazer ao vivo pelo YouTube, porque de graça recebemos, de graça damos. É um assunto que é muito importante para quantos mais possíveis puderem ouvir. Então, vamos soltar isso aí para todo mundo. O 3º dia, como eu vou falar coisas comprometedoras a mim, eu vou expor certos dados, certas informações. Nesse 3º dia, não pode ser gravado, não pode ser registrado, nada. Então, todo mundo vai ser confiscado na porta da igreja para entrar sem nenhum meio de gravação. Porque eu vou falar coisa muito séria. E ali eu tenho medo de pôr meu pescoço na forca. Deu para entender o entendimento? Então, se um pastor, uma pastora, um preleitor, ele chega numa internet qualquer da vida e anuncia com essas palavras, todos nós vamos parar, poxa, ok, ele vai cobrar a comida, ele vai cobrar a blusa para quem quiser comprar, ele vai cobrar a apostila para quem quiser comprar, o CD, não sei, tá dentro, é correto. Quem sabe eu até dou uma oferta para a igreja dele, porque se vê que é um pastor honesto, que quer realmente fazer a obra de Deus, e às vezes, né, eu vou sentar ali na cadeirinha da igreja dele confortável, ele vai ter luz acesa, ele vai gastar com luz, ele vai gastar com água. Depois que todo mundo for embora da igreja, tem que ter alguém para limpar a bagunça, ele vai ter que pagar uma pessoa para limpar, não sei se são irmãos da igreja ou se tem uma equipe que é pagada para limpar. Então eu vou deixar uma oferta de coração, mas é porque eu quero fazer isso, mas não que eu cobro o seminário um valor que você não entende o que é que está sendo. É por isso que a gente vê muitos pastores aí de carro novo todo ano, viajando para cima e para baixo, sempre vestidos impecavelmente. Por quê? Porque, como disse Pedro, eles fazem comércio de vós. É aí que está o pulo do gato. Não é o cobrar, é o que cobrar, é o como cobrar, o que a pessoa está cobrando realmente. É mais do que justo. Se eu tenho uma estrutura e eu preciso ficar ali amanhã, à tarde e à noite, explicando, isso é um seminário. O seminário, ele precisa de um dia inteiro, de um final de semana para estar sendo trabalhado. Às vezes você aluga um lugar. Às vezes vai para lugar específico, às vezes você usa a sua estrutura, então tudo tem um custo e você não tem condição de bancar esse custo e você precisa alimentar o povo, você precisa dar material, então isso é um detalhe e eu exponho isso claramente, olha, o custo da comida é tanto, o custo do material é tanto, se alguém quiser deixar uma oferta para ajudar a pagar o pessoal que vem da limpeza, porque nós compramos sabão, nós compramos pano de chão, nós compramos vassoura, então isso tudo é gasto, é usado. Se alguém quiser deixar uma oferta para ajudar a pagar a conta de luz quando ela vier no final do mês, porque ligar a luz de uma igreja não é a mesma coisa que ligar a luz da nossa casa, né? Você já viu quantas lâmpadas estão ligadas dentro de uma igreja para segurar a onda ali? No final do mês a CEMIG vem cobrando, né? A companhia elétrica vem cobrando. Então, se você quiser deixar uma oferta, mas é tudo muito claro. Esses são os custos e eu não tenho condição de bancar isso tudo. É um caso. Eu também sou mais do que de acordo, de que se tem um homem que é um pastor, que ele vive exclusivamente para a obra de Deus, então ele levanta de manhã, ele vai para o gabinete da igreja, ele fica a semana inteira fazendo visita, fazendo a palavra de Deus. E ele não trabalha, ele não tem uma profissão, né? Um advogado, um pedreiro, não tem uma profissão que ele ganha o dinheiro dele para bancar as contas da casa dele, da família dele, sustentar, trazer o pão de cada dia. Quer dizer, o moço ou a senhora vive por conta exclusivamente da obra, e você vê que a pessoa realmente vive pela obra, é justo que ele tenha um salário. É mais do que justo. A própria igreja tem que sustentar esse pastor.
Então tem que ser estabelecido um valor de salário mensal. E eu me baseio, meus irmãos, sobre um valor digno para um ser humano viver. Quanto que é um salário digno hoje para um ser humano? O que é um salário digno, Ana Paula? Um salário digno é aquele salário que a pessoa consegue pagar a conta de luz, consegue pagar a conta da água, consegue ter sempre a casa abastecida na geladeira, na despensa, não passa fome, não passa necessidade, tem comida boa como você tem na tua casa, ele também tem que ter. Pode estar sempre com dinheiro para comprar um sapatinho novo, uma roupa nova, porque se é um pastor, uma pastora, não pode vestir trapo, né? Tem que estar bem arrumadinho, mas não tem que comprar roupa cara, mas um mínimo para estar decente, né? Um pastor é justo que ele tenha um carro, porque um pastor ele tem que visitar muita gente, ele tem que ir para cima, para baixo, viajar, né? É justo que ele tenha um bom carro, mas quando eu falo bom carro, eu não estou falando um carro importado, que custa não sei quanto, mas um carro como você gostaria de ter, um carrinho bom, um carrinho novo, que não dá problema, que tem condição, se ele precisar dar passagem para alguns irmãos, ele pode colocar essas pessoas no carro, né? É justo, é uma vida digna, sabe? Um pastor, se ele tem condição de ter a casa dele, né? Ter uma casinha boa, que tem um quarto dele, o quarto para os filhos, tem a sala, a cozinha, o banheiro, tudo funcionando, tudo arrumadinho. Isso é mais do que justo, meus irmãos. É justo que ele tenha um salário que talvez uma vez ou outra ele queira sair para comer uma pizza com a esposa e com os filhos, ele pode. Que ele pode talvez pagar um plano de saúde, porque o Brasil é um país que se você não paga plano de saúde, você pode se condenar à própria, porque o sistema SUS praticamente te mata, né? Vamos dizer, pela fé que muitos estão conseguindo. Então, quanto vale um salário digno para um ser humano hoje no Brasil? Então, eu acho que esse valor é um valor que a congregação deve dar para sustentar o seu pastor. Porque se ele vive por vocês, vocês também o ajudem. Então tudo é claro, é pratos limpos. Então diante de Deus isso é alegria, é bênção. Mesmo assim, se esse pastor tiver condição de ter um momento para ele trabalhar, para fazer um dinheirinho, por que não? A gente vê casos aí de pastores que são pastores e têm uma profissão secundária no mundo. Ou vai trabalhar num banco, é um advogado, é um pedreiro. E aí, com o dinheiro que ele trabalha, ele compra o carro que ele quer, ele faz a casa que ele quer, se ele quer viajar, mas você sabe, mas não usando o dinheiro da igreja. Vou viajar para cima e para baixo de primeira classe de avião. Ah, eu só quero vestir roupa cara. Eu não posso usar aquela ali, mas eu tenho que usar mais cara. Ah, esse carro não tá bom, eu tenho que ter um carro importado, custa 100 mil reais, 200, 300 mil reais. É aí que tá a diferença, meus irmãos. Eu não posso morar numa casa boa, eu tenho que morar numa mansão. Você está entendendo? Eu tenho que comprar carro para os meus filhos, mas nas costas da igreja. Aí que está a diferença. E infelizmente é isso que nós temos acostumado a ver desde o dia que nós viramos cristãos. Isso tudo difama o Deus que a gente serve. Vem do mínimo, pode chegar no máximo. Tudo que tem um ganho extra, tudo que você entende por ganho extra, que a pessoa acaba querendo ganhar nas costas dos outros, você começa então a ficar com o pé atrás. Porque subiu ao coração, sabe? Se você hoje vê a internet como uma ferramenta extraordinária para ser conhecido, né? Porque se você se torna conhecido na internet, você se torna conhecido no Brasil inteiro. Então, uma vez que você percebe que você tem uma certa fama, você então vai entender o que eu faço dessa fama. Eu tenho 1 milhão de seguidores no meu canal YouTube, por exemplo, tá? Eu tenho 100 mil pessoas inscritas e cada vídeo que eu coloco são 30, 40 mil visualizações. Uau! Então eu me tornei uma pessoa famosa, né? Querendo ou não, você é famoso. Agora, o que você faz com essa fama? Você continua na estrada que Deus te deu? Ou você começa sutilmente a colocar disso um ganho, fazer disso um ganho? Eu vou arrumar um jeito de atrair essas pessoas fisicamente até o meu bolso. Pouquinho daqui, pouquinho dali, todo mundo paga um pouquinho. Hoje eu invento um seminário, amanhã eu invento um curso, amanhã eu invento um... Você tá entendendo? E de invenção em invenção você vai juntando gado e ganhando dinheiro.
Sabe, são essas as coisas que a gente tem que pensar, meus irmãos. A gente tem que ser justo nas medidas, meus irmãos. Não é errado que o cara quer ter um carro importado que custa 400 mil reais. Não é errado, não. Mas que ele vá trabalhar, que ele vá suar, que ele vá fazer um empréstimo com o dinheiro do trabalho dele, ele paga as prestações e compra o carro que ele quer. Mas não com o dinheiro das ovelhas. Então é aí que a gente está vendo esses impérios evangélicos que estão surgindo no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles fazem das próprias ovelhas o seu comércio. E muito sutilmente a gente está vendo muitos aí na internet fazendo sutilmente, aos pouquinhos, comércio das suas ovelhas. Porque já ganhou o respeito deles, já ganhou a moral. Então eu posso agora ganhar dinheiro, já ganhei respeito, já ganhei a moral, já ganhei a admiração, agora eu ganho dinheiro. Né? Vamos inventar. E você pode observar que quando eles começam a fazer essas coisas, a palavra que eles passam a pregar não é mais como a palavra que eles pregavam antigamente. As primeiras palavras que esses homens traziam para o povo eram palavras que saciavam, era a palavra de Deus. Você sentiu o poder do Espírito Santo trabalhando na boca desses homens. Mas mano a mano, que a ambição começa a subir para a cabeça, eles começam a ter doutrinas da carne, eles começam a misturar o meio de campo. Você começa a ver hipocrisia, você começa a ver mentira, você começa a ver doutrina de demônio que começa a vir. Porque Satanás, meus irmãos, ele não perde tempo. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor como um leão procurando uma brecha que poder achar. Significa que 24 horas por dia, todos os seres humanos da terra estão sendo olhados pelos demônios. Mesmo que estão à distância, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, então ele fica longe. Mas tem sempre um olho apontado para você. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. As trevas estão por todos os lados. Se eu que estou aqui na minha casa, na minha cozinha, venho aqui falar no YouTube, fecho tudo, publico o vídeo, depois eu me ponho na frente da televisão e começo a ver porcaria, tem sempre um espírito do inferno, das trevas, que vai saber. E ele vai correr lá e levar o recado pro diabo. Na Paula tá lá, ó. Ela pôs um vídeo no YouTube, todo cheio da palavra e tal. Mas ela acabou, desligou tudo, foi ligar a televisão, foi assistir terror, foi assistir erotismo. Olha lá. Foi pro computador chatar com outras pessoas, mas nada de Deus, mas coisa de segunda intenção. Olha, ela tá lá agora escrevendo no papel um projeto para ganhar dinheiro nas costas do povo. Ela tá inventando um meio de ganhar dinheiro. Olha lá, ó. O que Satanás faz, meus irmãos? Ele manda os espíritos de influência. Se é ambição, ele vai mandar espíritos que vão trabalhar ao lado da cobiça da pessoa. Se é, por exemplo, no lado emocional, carnal, promíscuo, né? Ele vai mandar espíritos de promiscuidade. Espíritos que vão seduzir a pessoa, vão puxar ela, atrair ela mais ainda para aquele pecado. Se é um espírito de depravação, ele vai mandar espíritos especializados nisso. Então, dependendo do pecado escondido, Satanás ele vai mandar o espírito profissional daquele pecado escondido para te aguçar mais ainda. A gente sabe, a palavra de Deus diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo, ok? Mas se o ser humano, como ser humano, não tivesse pecado, Deus não mandaria Jesus para morrer na cruz e dizer que você tem que se arrepender e ter Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Significa que nós temos uma fatia de culpa. Porque Isaías disse, não tem um justo só sequer. O apóstolo Paulo declarou, pobre, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço.
Nós ainda temos a natureza do pecado original em nós. Essa natureza ela só vai ser arrancada de nós no dia da transformação do nosso corpo, em corpo caído, virando um corpo de glória. Ali sim, ali nós vamos ser 100% perfeitos. Então a gente tem que vigiar, é o que a palavra de Deus diz. Você pode ter certeza, se eu, Ana Paula, eu falo em mim, a minha pessoa, se eu, Ana Paula, começo a me inclinar para um pecado qualquer e dou corda para o meu coração, o demônio vê e ele manda um especializado profissional naquela área para me ajudar a cair mais ainda. E quando eu assusto, eu estou presa, enlaçada, engodada no erro. E como faz para sair, meus irmãos? Porque o caso aqui é o seguinte, não é só a sua vida, a sua carne, os seus sentidos que caem, mas quando cai o coração e ele se convence, quem pode, meus amados? A Bíblia diz, pode o cão voltar ao seu vômito? Tá dando para entender como é que o negócio é perigoso? Por isso que a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, porque eu não sei, meus amados, quem é pessoa A, B ou C, até que ponto eu posso confiar nela. É por isso que para eu confiar numa pessoa, eu tenho que ter como base o Espírito Santo que testifique em mim o que aquela pessoa está falando. Vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. E ele mostra, ele está mostrando. Porque aquele que é servo verdadeiro de Deus, ele não deixa no engano, ele traz à tona toda a verdade. Está vindo, meus irmãos, está vindo. Eu tenho visto muita coisa aparecendo. A gente começa a ver frutos que começam a ficar podres. Então vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Tem muita gente hipócrita que fala uma coisa, depois vira a casaca na maior cara de pau, como se não tivesse nunca sido de acordo com tais assuntos. Vamos tomar cuidado. Eu não quero falar mais para não começar a atacar nome de ninguém aqui. Aqui é o Espírito Santo que vai mostrar para você. É ele quem vai te revelar. Esse aqui está se perdendo, esse aqui não está. Esse está só fraco, mas vai melhorar. O Senhor começa a mostrar para você. Amém? Mas continuando aqui, o que Pedro fala? Olha só. Ora, se Deus... E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza. Avareza é quando uma pessoa quer ganhar, né? Farão comércio de vós, ok? Com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. A palavra lavrado, meus irmãos, significa em relevo, transcrito, escrito. Está dizendo que Deus ele já preparou o juízo para essas pessoas e diz que o juízo deles não vai tardar e a destruição deles não dorme. Quer dizer, é como se esses homens, eu vou falar homens aqui no geral, tá? Cada homem que tem feito da palavra de Deus uma vergonha, falando de um modo bem resumido, é como se ele tivesse em cima da cabeça dele um monstro, uma besta, pronta para devorá-lo. E essa besta está amarrada por uma corrente que está ligada nas mãos de Deus. Quando Deus solta, decreta, o chão se abre, o inferno engole vivo essas pessoas, a besta vem com tudo. É mais ou menos isso. É como se uma criança estivesse caminhando num jardim, tivesse um cachorro, um bulldog, um Rottweiler, violento, uma besta. Quando vê essa criança, ele vem com tudo para arrebentar com essa criança. Essa criança passa para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e o cachorro late, 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 e ele vem se julgando em cima da criança e a corrente segura ele. Aquela corrente está amarrada num pedaço de pau no chão. Aquela criança continua passando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Vai chegar uma hora que aquele pedaço de pau no chão não vai reger, não vai aguentar a força daquele cachorro e vai ceder. E aquele cachorro voa com tudo e devora aquela criança em pedaços. Assim é
a destruição lavrada, o juízo lavrado em cima desses homens e mulheres que estão fazendo das coisas de Deus mercado, estão distorcendo, estão enganando, estão roubando, estão envergonhando. É mais ou menos isso. É como se eles fossem essa criança que vai para um lado e para o outro, o cachorro está latindo em cima deles, uma hora a corrente vai arrebentar. Olha o que a palavra de Deus fala. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, está falando do dilúvio, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo também a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Libertino, meus irmãos, significa devasso, desregrado em sua conduta. Então eram pessoas devassas, né? Daqueles devassos insubordinados, porque este justo, no caso Ló, que era o sobrinho de Abraão, né? Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas, injustas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar debaixo de castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Quando fala qualquer governo, é tudo que os governava. Esses homens, eles menosprezam. Eu vou ganhar dinheiro, eu estou vendo que tem muita gente me seguindo, então eu vou ganhar dinheiro. Isso é menosprezar o governo que o rege. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Aqui ele vai para um lado mais pesado, né? Que são esses aí que batem de frente com o mundo eterno. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da justiça. Olha que coisa pesada. Deus vai mandar injustiça para essas pessoas como salário da injustiça deles. Meus irmãos, eu não consigo imaginar o que vai acontecer com tantos e tantos que têm difamado a palavra e o nome de Deus no meio dos homens. Considerando como prazer a sua luxúria. Luxúria, meus amados, significa atração pelos prazeres carnais. Comportamento desmedido em relação aos prazeres sexuais, lascívia, estado de quem é viçoso, abundante, incontinente, impudicícia. Então, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Nódoas é mancha, sinal deixado por alguma coisa suja, é uma desonra, ação de comportamento que prejudica outra pessoa. Então eu poderia dizer o seguinte: considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais desonras e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado,
engodando almas inocentes. Almas inocentes são essas pessoas que vão seguindo seus líderes com boa intenção no coração. Quanta gente acha que está fazendo o que Deus agrada, que está sendo certinho, mas está seguindo grandes enganadores. Então vai engodando, vai intrapolando, vai fechando, prendendo almas inocentes. É isso aqui que o apóstolo está falando. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inocentes. Tendo o coração exercitado na avareza. O coração desses homens, ele é literalmente exercitado na avareza. O que significa avareza? Apego extremo ao dinheiro, não demonstra generosidade e é mesquinho. Avareza é isso, meus amados, apego extremo ao dinheiro. Filhos malditos, olha de que Deus chama esse povo, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Meus irmãos, prestem atenção. Dizem que esses homens, eles literalmente abandonaram o caminho reto. Então, uma coisa, a gente vê por aí, certos, vou falar pastor, que é isso que a gente mais vê, tá? Pastor que virou pastor por profissão. Outro dia eu estava vendo no YouTube um vídeo e foi perguntado pro cara que era pastor. Isso, gente, eu fiquei boba. Tem alguns anos que eu vi isso. Foi perguntado pro moço, você é pastor? Ah, eu sou pastor. Olha aqui a minha igreja. Tinha uma igreja de alguns membros. Aí foi perguntado para ele assim, por que você virou pastor? Sabe qual foi a resposta? Por profissão, porque eu vi que dá dinheiro. Ah, então você não é convertido a Jesus Cristo? Não. Me interessa nada de Deus. Eu virei pastor porque eu faço disso dinheiro. Porque eu vejo que dá para fazer dinheiro com isso. Se você abre uma igreja e sabe segurar essa igreja, você fica rico. Então eu não sou pastor por amor a Deus, mas sou pastor por profissão. Quer dizer, hoje virou uma profissão. Mas tem aqueles que vieram de uma vida com Deus, conheceram as veredas antigas do Senhor. Foram pessoas que um dia tiveram temor à palavra, respeito, honraram a palavra de Deus. Mas a coisa foi subindo na cabeça. Gente, a coisa mais perigosa que existe para o ser humano é a tal da vaidade. A vaidade é uma fonte de mal insaciável, muito perigoso, inesgotável. Quando uma pessoa se sente a boa zona da conversa, quando a pessoa se sente importante, reconhecida, lisonjeada, quando a pessoa começa a se sentir importante, quando ela acha que aquilo que ela fala é importante para quem escuta e pessoas que a escutam, se a deixam de escutar, vão se perder porque ela é a dona da verdade. Quando pessoas começam a se sentir bonitas, você vê os jovens vão na escola, né? A menina vai para a escola, aí todo mundo fica, nossa, que menina bonita. Todo mundo começa realmente a ficar encantado com a beleza da moça. Depois de um tempo, ela já se sente a rainha da escola. A gente vê muito isso nos filmes americanos, né? São as rainhas dos bailes de formatura da escola, dos bailes de final do ano. A vaidade, sabe? A pessoa achar que ela é muito. Eu sou essencial. Se eu não estou aqui, essas pessoas vão se perder. Certa vez eu vi um profeta que apareceu aqui no Brasil, o grande profeta do Senhor, e no início eu ouvi esse grande profeta do Senhor, mais por curiosidade, por humildade, todo mundo estava ouvindo, vamos ouvir também, vamos ver o que é isso, né? E quando ele chegou no Brasil falando que estávamos nos últimos dias, o arrebatamento estava às portas, Jesus estava voltando e tá. Até aí ficou bacana e tal, eu já estava ouvindo há alguns meses sobre esse assunto. Ele soltou uma só, que ali já arranhou para mim. Ele virou onde ele ia, ele fazia questão de dizer que Deus separou ele
para levar ao mundo inteiro a mensagem da volta de Jesus. E ele falava de tal modo que você ouvindo ele falando, você dava essa sensação que se não viesse ele falar, ninguém falava mais. É como se o Brasil fosse completamente ignorante com relação ao arrebatamento quando ele chegou. Quer dizer, ele é que chegou e deu a notícia. Mal sabendo ele, que eu já estava estudando há muito tempo com o pastor Hernani Santos na época. Na época, nós estamos falando de 6 anos atrás, até com o pastor Paulo Júnior, até com ele, que hoje desviou, está com outras conversas. Mas na época falava sobre o arrebatamento, sobre a igreja subindo, sendo livre do dia da ira do Senhor, etc. Eu já estava estudando há tempo com pastores como Sebastião Aragão, Hernani Santos. Então eu já sabia, então era mais um que estava trazendo. E eu ouvia, falava, vamos ouvir, pode ser que me faça crescer ainda mais. Quando eu vejo esse tal profeta falando que Deus levantou ele para levar esse anúncio para a igreja, eu falei, peraí, tem uma coisa que não está legal. Porque Deus não levantou só um homem. Porque Deus não dá honra para um homem o suficiente para ele achar que ele é o dono da verdade. Então, meus amados, são tantas coisas. A vaidade, quando ela toma conta do coração da pessoa, se ela deixa isso entrar no coração dela, essa pessoa começa a andar por maus caminhos de treva. Ela começa a se sentir melhor do que as outras são ignorantes, ela é sábia. E quem escuta ela é sábio. Se você não escuta o que eu digo e é de acordo com o que eu estou falando, você é burro. A gente tem visto isso aqui, meus irmãos. Há anos, a gente já está, alguns meses, não vou dizer anos, mas há uns bons meses, a gente tem visto isso no YouTube. Pastores trazendo essa ideia de que aquele que não vai de acordo com o que ele fala é gente burra, é gente ignorante, tadinho, é estúpido, não conhece a Bíblia. Eu conheço grego, aramaico, hebraico, tututu. Quando a vaidade toma conta do coração, é a ruína dessas pessoas. Elas têm que tomar cuidado e elas têm que se arrepender enquanto está no início. Porque quanto mais elas vão se alimentando desse ego, mais elas vão enlaçando o próprio pé. É por isso que a Bíblia fala não confiar no homem, maldito o homem que confia no homem. Porque se você vai na vereda desses homens ou dessas mulheres, e são muitos, não é um ou outro que tem em exemplo, são vários, cada um aqui conhece no mínimo 3 ou 4, nós não estamos aqui para mentir isso. Se essas pessoas continuam nessa vereda, elas vão terminar em maus lençóis. Porque a Bíblia diz que eles abandonaram o reto caminho. O reto caminho é o caminho do temor único, exclusivamente a Deus. De graça deu, de graça recebe. Não, de graça recebeu, de graça dá. Sabe? Seja honesta, seja honesto, seja claro, coerente com as coisas. Hoje é tempo de anunciar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo através do arrebatamento. Vamos anunciar isso como nunca. Ah, mas não vai demorar. Mas se demorar, pelo menos eu alertei. Porque a palavra me manda falar para vigiar. Se Deus manda a gente vigiar está sempre alerta. Eu vi um comentário ontem em um dos vídeos que eu tenho, que alguém falou assim, ixi, de novo, igual o dia 23 de setembro, de novo com essa conversa. Eu falo para essa pessoa que pôs esse comentário, não é que é de novo com essa conversa. Se você olhar o canal Os Últimos Dias do Fim, lá desde o ano de 2012 até agora 2017, ele sempre teve essa conversa. Esse canal sempre alerta o arrebatamento está às portas, o arrebatamento é iminente, vamos vigiar, pode ser a qualquer momento. E a diferença é que ele pega chavões, detalhes, acontecimentos bem pesados que a gente vê, igual o caso agora do Donald Trump, mudando a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, né? Um exemplo. A gente levanta isso, olha aqui, mais um grande sinal, vamos ficar alerta. As pedras estão gritando. Então não é mais uma vez, não, a gente sempre tem essa conversa e nós vamos ter essa conversa, que o arrebatamento está à porta até o dia que ele vier. Se demorar mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos, enquanto o Senhor der força, nós vamos estar aqui falando a mesma coisa. Se Jesus lá atrás, se os apóstolos lá atrás, há 2000 anos atrás já falavam, por que eu que estou quase lá não posso falar? Então, se eu tenho hoje essa notícia para dar, eu tenho que espalhar pelos 4 ventos o mais fácil possível. Eu tenho que tornar a informação viável
para todo mundo possível, acessível. Eu não posso complicar isso fechando em 7 chaves só para quem vai pagar. Se você pagar, você vai ver. Se você pagar, você vai estar lá. E eu vou te explicar. Não! Eu tenho que arrebentar isso no ventilador, tenho que espalhar para todo mundo. Ontem, estava eu e meu esposo sentados na frente do telejornal. Aí estava falando de novo de Jerusalém, porque agora está falando todo dia aqui na televisão italiana de Jerusalém, ok? E aí meu marido falou, nossa, se realmente acontecer isso, vai estourar uma guerra mundial. E meu marido não é convertido, não é crente. Mas ele falou isso. Eu falei com ele, com certeza vai estourar e se chama Gog e Magog, essa guerra de Israel com as nações que estão em torno dela. E a gente está vendo o cenário ser montado. E sabe o que vai acontecer depois? Não, que vai vir a marca da besta. Esse depois não é logo depois. Eu falei depois dentro desse período, né? Dentro de Gog e Magog, nesse período, vai ter a marca da besta. E quem tiver aqui só vai poder comprar com a mão, com o sinal da besta na mão direita ou na fronte, senão vai ser morto e decapitado, vai morrer de fome. Alguém fala assim, você falou isso, você expôs isso pra quê, Ana Paula? Vamos imaginar, eu clamo a Deus que não, mas vamos só imaginar que meu esposo fique na grande tribulação porque ele é cético, ele não acredita, ele não dá seriedade pro assunto. Vai, chega a grande tribulação e tá aqui. Ele vai se lembrar, quando ele vê na televisão os noticiários aí da comunicação pro povo ir pros centros, colocar a marca na mão direita e na fronte para comprar e vender. Peraí, a Ana Paula falou isso. Então ela estava certa. Até aqui ela estava certa. É testemunho, meus irmãos. É testemunho. A gente tem que falar. E se você sabe muito, você tem que falar. Você tem que pôr no YouTube, você tem que pôr no Facebook, você tem que espalhar pelo WhatsApp, você tem que falar na sua igreja, na sua célula, nos seus vizinhos, no seu trabalho. Onde você estiver, você tem que ter sempre uma semente para julgar. Não fechar o talento, não guardar o talento para você ou para o clube VIP que você criou. Porque isso vai ser cobrado. Deus ele vai cobrar de cada um. Se você recebeu, por que você não distribuiu? Por que você quis fazer disso um clube exclusivo para você e para aqueles que te pagaram? Tá dando para ver a dimensão do perigo? E não é eu que estou falando, é a palavra. Se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Olha o que o apóstolo está falando. Porquanto proferindo palavras jactanciosas, eu coloquei aqui o significado da palavra jactância. Onde é que eu coloquei isso que eu não lembro, gente? Se eu achar, eu falo. Se eu achar, eu falo. Jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais. Então, olha só. Olha que coisa perigosa, meus amados. É tudo muito perigoso aqui. Por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Presta atenção, portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam, aprisionam, né? Com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então, pessoas que estavam prestes a fugir, eles pegaram essas pessoas, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque se tornaram corruptos. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Tem gente falando, nossa, isso é só um exemplo, mas eu estou batendo de frente porque isso é perigoso. Você tem que ser forte, que nós vamos entrar na grande tribulação e nós somos mais do que vencedores. Como Deus guardou Noé no meio do dilúvio, ele vai guardar a igreja. Se a gente morrer, nós vamos morrer para a glória de Deus. E vamos ser corajosos, vamos ser valentes, tatatá, e tatatá, e tatatá. E muitos estão entrando nessa ideia. Tá certo, tá certo. Se muitos foram mártires, nós também vamos ser. Como se fosse fácil. Gente, eu não sei onde que eu vi isso ontem. Falar é fácil. Mas quando você tem que estar no meio, aí muda tudo. Eu posso falar que eu vou dirigir. Eu vou dirigir. Tem que só tirar a carteira, vou dirigir. Aí vou lá, estudo, faço os testes, passo, tiro a carteira, fui aprovada, vou dirigir. Chega o dia que eu tô com o carro na mão, é eu e o carro e a estrada.
mais nada nem ninguém. Eu tenho que encarar a realidade. Ah, meus irmãos, dá para tremer nas bases. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei o carro e fui, me lancei, com o menino no carro ainda, pus 2 filhos atrás no carro. Quando eu cheguei na estradinha principal da minha cidade, passou um caminhão, aquele caminhão gigante, né? Porque eu moro numa cidade que a estrada principal é também uma BR, apesar de ser uma rua, porque é dentro da cidade, então não se percebe que é uma BR, mas dá acesso a todo tipo de caminhão gigante, carro de viagem, tudo. Então passou 2 caminhões um atrás do outro, parecia que estava vindo em cima de mim com tudo. Meus irmãos, eu garanto, eu fechei o olho. Eu fechei o olho e me arredei para o lado contrário do caminhão. Na mesma hora, opa, peraí, abre o olho que senão eu bato esse carro. Meus irmãos, quando a gente está na chuva, a gente tem que se molhar. Então eu falar com o peito cheio, que eu sou corajoso, que eu vou entrar na grande tribulação, e toda essa conversa que a gente tem visto os pós-tribulacionistas e os mid-tribulacionistas falando, é fácil. Parece fácil. Basta fugir pro mato, basta ficar ali, porque Deus vai me dar. Eu tenho tanta fé em Deus que na hora que eu for ser perseguido, eu vou ter força para segurar a onda. Meus amados, não é fácil não. A ponto que Deus manda uma carta lá para a igreja dos mártires, trazendo consolo. Gente, o povo sofreu fisicamente, eles foram cortados, decapitados, estrupados, violentados, queimados vivos, perseguidos. A gente não tem ideia do que é uma pessoa ser torturada, a não sei que você já foi. Mas multiplique isso por 100, por 1000. Porque o anticristo ele vai vir com unhas e dentes afiados. Ele sabe que se ele matar rápido, a pessoa não vai sofrer. Ele vai ter poupado a pessoa, ele vai ter feito um favor para a pessoa. E Satanás ele quer matar, roubar e destruir com prazer. Então ele quer fazer aos poucos. Sabe quanta gente vai ser extremamente torturada na terra, na grande tribulação? A ponto de muitos dizer, não basta, eu quero a marca da besta, porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Gente, não vamos brincar com os nossos sentimentos. Coração do homem é terra que ninguém pisa. A gente se enche de força quando alguém fala bonito, mas na hora que você é lançado lá na cova dos leões, não tem palavra bonita que te mantém em pé. É o pânico que toma conta, meus irmãos. Eu não sei aqui quem é que já teve crise de pânico. Quem já passou por uma situação de perigo que lhe tomou crise de pânico e ficou com tanto desespero, tanto medo. Desculpa a expressão vulgar, até fez xixi na calça, sem perceber, de tanto desespero. Isso na grande tribulação vai ser uma constância. A pessoa não vai passar pânico só num momentinho aqui, outra coisa, não é sempre. A Bíblia fala tanto sobre o desespero daqueles que vão estar debaixo do juízo de Deus. Tem um texto que diz, eu vou usar com as minhas palavras, mas quem conhece sabe, é como se a pessoa corresse do urso ou do leão, que está vindo com tudo para acabar com ela, e consegue entrar na casa e fechar a porta. Quando essa pessoa fecha a porta, bem do lado da porta tem a cobra venenosa, que está ali para abocanhar. Quer dizer, saiu do braço do urso, caiu no braço do leão, saiu do braço do leão, caiu no braço da cobra. A Bíblia fala que o rosto dos homens vão ficar vermelhos de tanto desespero. Eles vão ficar tão desesperados que até o cair de uma folha no chão vai fazer com que eles fujam da sua terra. Vamos ficar esperto, brincar com sentimento, meus irmãos. A gente às vezes acha que se conhece, mas eu posso garantir para vocês que a gente não se conhece o suficiente para ser corajoso nessas condições. A coisa justa que Deus tem nos ensinado é que Ele não nos reservou para o dia da sua ira. Eu vou ler isso daqui a pouco. Se Ele não reservou para a ira, vamos ficar esperto. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante ao conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio, que seria o tipo do provérbio popular verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Se você vem comigo aqui agora, que agora começa a correr um pouquinho, porque meu tempo está muito pesado aqui. Mateus capítulo 16. Mateus 16,
versículo 11, Mateus 16, 11, fala o seguinte, meus irmãos: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O título é O Fermento dos Fariseus e dos Saduceus. Ora, tendo o discípulo passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o pão, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. É um pouquinho de fermento, amado. Só um pouquinho para levedar toda a pasta, para fazer ela crescer. E aqui eu vou encerrar com o capítulo 3 de 2 Pedro. Eu vou encerrar porque eu falei muito aqui, né, da volta de Jesus, do juízo e etc. E aqui eu tenho que fechar com a palavra, porque senão muita gente vai falar, ela está falando de cabeça dela, né? Vamos lá. A vinda do Senhor e o seu significado. Aqui eu vou mais ler do que falar, tá bom? Porque meu tempo está muito corrido e o vídeo já está um pouquinho grande. Amados, esta é agora a 2ª epístola que eu, Pedro, vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem de que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Está dizendo que no tempo de Noé, muito tempo teve terra, o povo viveu, o povo cresceu, o povo morria, e foram muitos anos, até que um dia veio o dilúvio e destruiu a todos. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, não de todo mundo da Igreja de Cristo, dos homens ímpios. Está dizendo que o fogo vai ser o juízo de Deus nos últimos dias. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu quero só lembrar os irmãos que desde quando Jesus veio no mundo até agora se passaram 2000 anos, só para dizer um negócio, só para dar a entender. Praticamente, desde quando veio Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, a igreja, se passaram praticamente 6.000 anos. Praticamente. Estão falando que nós estamos no ano 5.777, ok? Ano judeu. Mas são praticamente 6.000 anos. Só que se você presta atenção, 2.000 anos, só desses 5.777, como é dito, veio Jesus. E tem muitos que acham na cronologia bíblica praticamente 2.000 anos passados. Um deles é o pastor Natan Rufino, tem um vídeo dele no meu canal, a cronologia bíblica, a cronologia de Deus, de Noé, não sei não, a cronologia. Natan Rufino. E ele vai puxando na Bíblia as datas, os anos, e ele chega a 6.000 anos tranquilamente. Então,
Esse negócio do tempo, eu só fixo o seguinte, que só que Jesus veio no mundo já 2000 anos passaram. Aí você fala, por que você está falando 2000 anos? Porque você vai lembrar daquela história, daquela parábola de um senhor que foi encontrado, estava viajando, assaltaram ele, bateram nele, roubaram ele, ele ficou no meio da rua, praticamente pelado, ferido, morrendo. Aí passa um judeu, passa direto, não quer saber, passa um outro judeu, vê aquele moço precisando de ajuda, passa direto, não quer saber, e passa um forasteiro, um gentio, né, digamos assim, pega aquele moço com vinho, com óleo, trata de suas feridas, dá um pouquinho d'água, põe ele no coisa do cavalo dele, leva uma pensão, chega lá naquela pensão e fala assim, olha, eu vou me ausentar, mas eis aqui 2 talentos, quando eu voltar, se precisar completar alguma coisa, eu pago, mas cuide dele. 2 talentos, 1 talento era o valor de um salário de um dia. Ele deixou o salário de 2 dias pagos para que se cuidasse daquele moço machucado. E ele disse que voltaria. E se faltasse alguma coisa, ele completaria. Então a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas olhai as estações, os sinais. Deus falou que a gente tinha que olhar os sinais, porque isso ia mostrar para nós claramente que está próxima. E como o dia do Senhor vem como ladrão, e a Bíblia diz, será que vamos estar esperando quando eu vier? Diz que muitos serão pegos de surpresa. Eu sei, meus amados, que pode até demorar mais alguns poucos anos, como pode demorar alguns meses, como alguns dias, mas eu sei que 2000 anos já se passaram. E Jesus volta por agora. Se passar mais um pouco de tempo, como foi o caso daquele peregrino lá que falou, se passar eu completo e pago, Jesus já pagou por nós e ele vem para levar a sua igreja. Então é hora de ficar alerta, é hora de ficar com o olho aberto. E aqui ele fala, né, como um talento é o trabalho de um dia, a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 talentos, 2 dias, 2000 anos, a volta de Jesus. Eu penso assim. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum se perca, né, pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então a gente pode dizer que praticamente parece que Deus está demorando. Por quê? Porque ele é longâmino e ele espera que todos se arrependam. E é por isso que a gente não pode ficar calado. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor, meus irmãos, é dia de ira, é dia de juízo, dia de lágrima, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Apressar é pregar o evangelho o máximo que você puder. Por isso que eu não posso fazer clube VIP. Uma irmã contou pra mim que tem um pregador, eu não escuto ele, eu sei que aqui a maioria não escuta, tá? É um tal de, deixa o cara, diz que ele cobra R$100 por mês para quem quiser participar do clube VIP dele, quer dizer, ter contato com ele todo dia, falar pelo WhatsApp, sei lá. Paga R$100 por mês que você pode conversar com esse moço. E ele só fala besteira e heresia, hein? A vinda de dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então nós lemos 2 Pedro, capítulo 2 e 3. Capítulo 2 e 3. E vemos também Mateus, capítulo 16, nesse estudo aqui. Nós lemos do 5 até o 12. Mateus 16, 5 ao 12. Essa é a palavra, meus irmãos, que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que essa palavra tenha sido de extrema advertência e importância. Eu falei no início do vídeo o negócio da irmã que pregou na praça lá sobre a idolatria, né? E ela ficou preocupada, que ela falou, ninguém vê e tal. Falei, irmã, no mínimo isso vai ser testemunho para eles, se eles não se converterem. No dia do juízo de Deus, o trono branco, Deus vai lembrar para eles. Lembra aquele dia, aquela data, aquela hora que tinha aquela mulher falando aquela pregação em cima da minha palavra? Eu usei poderosamente a boca daquela mulher. E você
se rebeliou contra aquilo que ela disse, não quis se arrepender, não foi olhar nas escrituras, não quis ler, não quis procurar, não quis buscar, deu uma opinião rápida, apressada, e continuou no engano. É por causa disso também que você está aqui sendo condenado hoje para o lago de fogo e enxofre. Então, cada vez que uma palavra de Deus é dita na terra, quem ouve, quem escuta, quem vê essa palavra, pode dizer o seguinte diante do céu: recebeu o recado. Cada vez que a palavra é pregada e a pessoa escuta, no céu é sinalizado: essa pessoa recebeu o recado. Se ela ouviu ou não é outro caso. Mas serve para testemunho daquilo que ela vai ter que passar, seja para o bem ou seja para o mal. Se você recebe a palavra no teu coração, vai ser testemunho de bênção. Se você não recebe a palavra para o teu coração e não se converte, vai ser testemunho da maldição pela qual você será condenado. Eu estou aqui, eu estou falando. Quem quiser escutar, que escute. Uma coisa é certa, eu não falo da cabeça minha do tempo todo aqui. Eu falo lendo a Bíblia. Eu só falo com a Bíblia diante dos meus olhos. Se você, mesmo ouvindo a palavra que está pregada nas Escrituras, bate de frente, é com você e com Deus. A única coisa que eu posso deixar para terminar esse vídeo é o seguinte: leia a Bíblia. Busque nas Escrituras, pesquise você e a Bíblia. Se você é contra um arrebatamento pré-tribulacionista, e você ouviu aqui várias referências em esses e em outros vídeos, não só meus, anote essas referências em nome de Jesus Cristo e vá pesquisar por você mesmo. Passe uma tarde, uma manhã, um final de semana, 2, 3 horas, sei lá, em tempo, só para estudar esse assunto, de coração aberto. E você vai ver que o Espírito Santo ele vai te mostrar ali o que a gente tem falado. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é liberta. Deus não reservou a gente para a ira. A única coisa que eu não sei fazer hoje, deixar de fazer hoje, é dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, eu vos saúdo mais uma vez com a grande, poderosa e gloriosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.